Shalom, bom dia! Um dia cheio da graça, da glória, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós vamos começar este devocional falando hoje sobre honrar pai e mãe. E aí você pode me dizer, peraí, esse assunto, neste momento, não é o que eu gostaria de ouvir. Eu estou vivendo angústia, necessidades, mas eu vou falar para você sobre um segredo. O segredo, na verdade, eu só estou reforçando um segredo que quem contou foi Jesus. Porque quando você vê aqui em Efésios capítulo 6, Jesus é a palavra, então é ele que contou. Efésios capítulo 6, ele é conhecido como o capítulo da armadura do Espírito, o capítulo sobre guerra espiritual. Mas você já reparou que este capítulo tão importante para você aprender sobre guerra espiritual começa falando sobre honrar pai e mãe? Então vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Está escrito: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Então você está vendo que este é um mandamento com promessa, como Jesus mesmo fala, como a palavra fala. Você cumpre e você tem no combo, você cumpre e você recebe a bênção. Então, se você está querendo que tudo corra bem, você tem que obedecer ao Senhor. Quando ele fala de 10 mandamentos, eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu ensino sobre a importância dos 10 mandamentos. Veja esse vídeo, porque não é falar de lei, é falar sobre diretrizes, conselhos do Senhor para a nossa vida, para nós não sermos destruídos, não nos autodestruirmos e não destruirmos a outros. Isto são os 10 mandamentos. E aqui o Senhor fala, olha, é o único mandamento com promessa. Os outros só falam, não faça isso. Ou obedeça ao Senhor. Mas este fala, honre teu pai e tua mãe, porque para que tudo te vá bem. Isso é uma consequência de uma obediência. Quando eu falo de honrar pai e mãe, eu estou falando de algo muito profundo. Eu estou falando não só do teu pai e da tua mãe, biológico ou adotivo, ou aquela pessoa que te criou. Eu não estou aqui, pode ter ser a sua avó ou seu avô, que é como um pai, como uma mãe, ou um tio, como no caso de Esther. Ela honrou Mardoqueu. Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução que você lê, ele em algumas traduções está escrito que ele é tio, em outras está escrito que ele é primo, não importa. Ele não era o pai de Esther, e Esther honrou aquele que a criou. E quando ela o honrou, tudo foi bem para ela. Ela não queria ir na presença do rei, mas ela foi porque ela obedeceu àquele que com mais experiência estava falando para ela algo que ela deveria fazer. Você deve ir até a presença do rei. E ela foi, mesmo com medo, mesmo não querendo a princípio, ela obedeceu e foi para benefício dela mesma e de toda a nação, essa obediência e essa honra que ela deu a Mardoqueu. Então eu estou falando que tem o pai biológico, o pai adotivo. Quando eu falo pai, eu estou falando de pai e mãe. É a pessoa que te criou, que pode ser tua madrinha, pode ser a tua avó, pode ser um conhecido. Então não importa, mas o Senhor está dizendo, é a lei da semeadura. Quando você honra, você vai colher bênçãos na sua vida. E o que é honrar? Eu coloquei algumas definições aqui para você sobre o que é honrar. Mas antes, escute uma coisa. Quando você honra pai e mãe, como a palavra diz, é uma questão de atitude saudável e um resultado por causa dessa atitude saudável. É saudável você amar e honrar. Faz bem primeiro para você e depois para a pessoa a quem você ama. Mas como eu disse, o que é honrar pai e mãe? Eu coloquei alguns itens e eu vou ler para você. Olha só. Amar pai e mãe é valorizar,
Por que valorizar só quando morre, não é? Valorize agora. E eu estou falando também daquele seu pai e sua mãe espiritual, aquela pessoa que te pegou pela mão e te levou para a casa de Deus, ou aquela pessoa que te alimenta espiritualmente. Honre. Ela é uma pessoa tão falha quanto você. Ela vai ter momentos em que ela vai falhar, mas honre. Coloque na balança o que ela fez de bem para mim e o que ela fez de errado, o que tem mais valor. Então, honre. Então, é valorizar. Outra coisa que é honrar é você amar, é você cuidar, é você retribuir, é você valorizar. Quantas vezes, agora que eu já passei até da época de ser só mãe, hoje eu já sou avó, eu valorizo tanto pequenas coisas que naquele momento eu não valorizava que minha mãe fez por mim. Eu vou contar um exemplo para você. Nós vivíamos numa situação de muita pobreza e eu comecei a fazer, olha, é época que não existia a internet, então a gente fazia amigos por correspondência em outros países que se chamava Penpal. E eu gostava, era uma das poucas alegrias que eu tinha devido à vida muito difícil que a gente levava, era mandar cartão postal para esses amigos e eles mandavam para mim do país onde eles moravam. Isso era uma alegria para mim, era a minha diversão. E minha mãe, sabendo disso, ela ia até a banca de jornal comigo, mesmo na dificuldade que a gente vivia, e ela escolhia 1 ou 2 cartões que eu pudesse mandar para os meus amigos. Isso, sabe, hoje eu valorizo, são pequenas coisas que se tornaram grandes coisas. Quem diria que aquela pequena atitude da minha mãe fosse me levar para a minha verdadeira profissão, que eu sou tradutora. Então, ter correspondência, ter essa correspondência com os meus amigos lá fora, fez com que eu amasse estudar o inglês, o francês, o italiano e se tornasse a minha profissão. Olha, pequenas atitudes, grandes resultados. E eu valorizei, graças a Deus que eu valorizei antes da minha mãe falecer. Então, valorize, ame intensamente o seu pai espiritual, o seu pai natural, o seu pai adotivo. Repito, quando eu falo seu pai, eu estou falando pai e mãe, os pais, tá? Eu estou falando daquela pessoa que exerceu uma função de pai ou mãe na sua vida, seja espiritualmente, emocionalmente ou realmente de fato te criou. E isso vai fazer, olha, 2 benefícios. Primeiro, tudo te vai bem. Bênçãos, o Senhor vai te dar bênçãos. E segundo, você vai ter longevidade. Sabe por que você vai ter longevidade? Porque você é uma pessoa saudável. E pessoas saudáveis são saudáveis emocionalmente, elas vivem mais, porque ela não vai ter crise de ansiedade, crise de angústia. Quando essas pessoas partirem, você não vai ter remorso, você vai ficar triste pela separação, mas você vai ter a certeza de que você fez tudo o que você podia em vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você honrar uma pessoa que você simplesmente cai no teu esquecimento, você acha que não passa da obrigação daquela pessoa fazer algo por você. Não, valorize, ame, priorize, cuide, celebre a vida dessas pessoas e você vai ver toda sorte de bênçãos na sua vida. Você vai colher vida, você vai colher bênçãos físicas, como diz aqui, longevidade, isso é uma bênção no teu físico, sobre enfermidade, sobre o bem-estar, e também as bênçãos espirituais você vai colher. O Senhor disse, é o primeiro mandamento com promessa. Quando a gente olha na Bíblia, eu vejo Absalão. Absalão, ele não honrou o seu pai, ele desonrou Davi. E o que aconteceu com a vida de Absalão? A conta chegou e chegou rápido. Absalão, ele morreu em plena força, na sua juventude. A vida dele virou de ponta cabeça, ele desonrou ao seu pai. Mas nós vemos uma pessoa que vai ilustrar bem o que eu falei até aqui para você. Esther, ela honrou, e Noemi não era sua mãe, Noemi era sua sogra, mas ela honrou aquela que por um momento, mesmo enquanto ela era sogra e ela apenas nora, ela sentiu o cuidado de uma mãe. Então ela era como uma mãe espiritual para Ruth, e Ruth honrou Noemi.
E o que aconteceu? Benefício, a beneficiada, a maior beneficiada em Ruth ter honrado a Noemi foi a própria Ruth. Claro que Noemi foi beneficiada, mas Ruth recebeu bênçãos de Deus, ela recebeu provisão financeira, ela recebeu um casamento que ela nem estava esperando, ela recebeu filho que ela nem estava na lista dela de oração, ela só queria sobreviver, só queria ter provisão. Deus deu muito além daquilo que Ruth queria, desejava ou pensava. Então, faça a sua semeadura hoje mesmo, honre uma pessoa que faz parte da sua vida e que você nunca agradeceu e nunca fez uma pequena atitude que vai alegrar o dia dessa pessoa e vai trazer retorno para a sua vida. Mas neste momento, é o nosso cantinho do milagre. Vamos orar. O nosso devocional é feito de meditar a palavra, ele é constituído de 3 partes, como eu sempre ensino vocês. Você lê, você medita e a gente ora. Então não saia antes de terminar a oração, porque agora é o poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e também no seu caderno de oração. Coloque esse versículo e diga: a partir de hoje eu vou prestar atenção em quem faz parte da minha vida para amar e para honrar. Vamos orar neste momento. Senhor, o primeiro a nós honrarmos é o Senhor é o nosso Pai Celestial, grande Pai. Nós queremos te louvar pelo seu cuidado para conosco, nós queremos te agradecer porque o Senhor deu o seu único Filho para que todos nós pudéssemos viver e não morrer. Te louvamos, Senhor, te louvamos, nosso Pai Celestial. Queremos também honrar, Senhor, nesta manhã, neste dia. Queremos, Senhor, toda sorte de bênção, queremos clamar sobre os pais biológicos, adotivos, pessoas que fizeram parte da nossa vida e assumiram esse papel de pai e de mãe. Que toda sorte de bênção chegue até eles, em nome de Jesus, que eles sejam recompensados. Quero clamar neste momento, Senhor, por aqueles que foram e são ainda pais espirituais, que eles também possam ser retribuídos pelo bem que fazem a tantas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco agora cada pessoa, cada coração angustiado, desesperado, diante do teu altar. E eu peço, Senhor, o Senhor que ouve todas as orações, ouve o clamor do teu povo, ouve, Senhor, a oração em desespero de algumas pessoas, de pais que sofrem, Senhor, por filhos que estão desviados ou que estão em vícios. Senhor, ouve o clamor daquele cônjuge que está desesperado diante da iminência de uma separação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode restaurar, que pode refazer todas as coisas, que pode, Senhor, renovar o amor, em nome de Jesus. Senhor, olha para aqueles que estão desesperados por não ter provisão no dia de hoje. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abre as janelas dos céus, traz provisão sobrenatural, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão vivendo brigas, conflitos, Senhor, aqueles que estão temendo no Senhor o dia mau, em nome de Jesus, que todas as obras das trevas sejam queimadas e destruídas pelo poder do sangue de Jesus e que toda sorte de bênção venha e alcance a cada um nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, se você ainda não está inscrito no canal, acione o sininho e todas as notificações e também compartilhe essa oração com uma pessoa, porque tem muita gente precisando de oração. Compartilhe com ele e diga: olha, eu estou te mandando uma semente de milagre no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe.